O paciente previu o terremoto 4 dias antes de ele acontecer. Não, espere, deixe-me ser preciso. Ele não previu o terremoto. Ele descreveu, em detalhes que depois foram confirmados por sismólogos, a sensação exata de um abalo sísmico de magnitude 6,2 na escala Richter. A direção das ondas. O som que precede a destruição. O momento em que o solo parece respirar antes de vomitar pedra e concreto. Ele descreveu isso em uma sessão de terapia em São Paulo, enquanto o epicentro ainda estava adormecido a 400 quilômetros de distância, e enquanto seu psiquiatra, um homem que havia passado 20 anos acreditando que alucinações eram apenas sinapses defeituosas, anotava e tentava não tremer. O diagnóstico oficial era esquizofrenia paranoide. O paciente ouvia vozes, via coisas que não existiam. Tinha delírios de referência, perseguição, grandiosidade. Tomava risperidona, haloperidol, uma coquetel farmacológico que deveria silenciar o que quer que estivesse falando através dele. Mas a risperidona não explica como ele sabia da data. Não explica como ele descreveu, com precisão de geólogo, o que nenhum modelo preditivo conseguia antecipar. E não explica por que, quando o terremoto finalmente veio exatamente como ele disse, exatamente quando disse, ele sorriu na enfermaria do hospital psiquiátrico e disse, com uma voz que não era a dele: "Agora você sabe que não sou eu quem fala. O psiquiatra, vou chamá-lo de Dr. Moreira, embora esse não seja o nome que consta em seus artigos científicos, mas sim o nome que ele usa quando fala com pais de santo, ainda não conseguiu formular o relatório desse caso. Não porque não tenha dados, porque não sabe em qual categoria arquivá-los. Vamos reconstruir o que aconteceu. Não com especulação com os prontuários que existem, com as gravações que foram feitas, com a consistência que assusta mais do que qualquer diagnóstico isolado. Dr. Moreira trabalha em uma clínica particular em São Paulo. Não vou nomear o bairro, mas quem conhece a cidade sabe onde médicos e médiums se encontram em segredo, trocando casos que não se resolvem com receita. Ele é psiquiatra, formado na USP. Publicou artigos sobre psicofarmacologia em revistas indexadas. E há 5 anos começou a frequentar um terreiro de Umbanda em Guarulhos, não como cliente, mas como estudante. Como alguém que percebeu que havia pacientes que não respondiam a nada que a farmacologia podia oferecer, e que às vezes raramente, mas às vezes respondiam a algo que ele não tinha em seu arsenal terapêutico. Os 3 casos que ele documentou e que me foram confiados em condições que não vou detalhar formam um triângulo que não deveria existir. 3 diagnósticos psiquiátricos sólidos. 3 fenômenos que esses diagnósticos não conseguem conter. O primeiro, o esquizofrênico que previu o terremoto. Mas não foi apenas isso. Durante as sessões, ele falava em 2 vozes distintas, uma que reconhecia a doença, rejeitava o diagnóstico com argumentos que o Dr. Moreira descreve como intelectualmente superiores aos meus. A voz alternativa sabia coisas que o paciente não tinha como saber. Sobre a mãe do Dr. Moreira, que havia morrido na semana anterior e que ele não havia mencionado. Sobre um erro médico que ocorrera em 1987, antes mesmo do paciente nascer. Sobre o próprio terremoto, sim, mas também sobre outros eventos que ainda não aconteceram e que, segundo o Dr. Moreira, estão começando a se concretizar. O segundo caso, uma mulher de 34 anos, diagnosticada com transtorno bipolar tipo 1. Manias que a levavam a gastar fortunas. Depressões que a mantinham acamada por semanas. Estabilizadores de humor que funcionavam mais ou menos, até o dia em que não funcionaram mais. Ela estava em uma sessão de grupo na clínica quando, segundo 15 testemunhas pacientes, enfermeiros, o médico que estava passando pelo corredor, ela flutuou. Não caiu. Não desmaiou. Levitou. 15 centímetros acima da cadeira, por exatamente 7 segundos, enquanto recitava algo em uma língua que ninguém reconheceu e que, posteriormente, o estudioso de árabe identificou como dialeto iemenita arcaico. A câmera de segurança gravou. O Dr. Moreira tem a fita. Mostrou-me em uma tela pequena, em um escritório sem janelas, com uma expressão que não consegui decifrar. Não era medo, não era espanto.
Era algo mais próximo de resignação, de alguém que finalmente encontra a prova do que não queria acreditar. No terceiro caso, um homem de 42 anos, transtorno dissociativo de identidade. 7 halteres personalidades alternativas documentados ao longo de 15 anos de terapia. O haltere mais recente, que emergiu após um acidente de carro, fala árabe fluentemente, não palavras soltas, conversações completas, poesia. A argumentação teológica sobre a natureza do jinn que deixou um sheik de mesquita, local trazido pelo Dr. Moreira em desespero em silêncio por 10 minutos antes de dizer: isso não é altere, isso é habitação. Você conhece esse limite? Não o limite do conhecimento, mas o limite da categoria. O momento em que o diagnóstico psiquiátrico, tão útil, tão preciso, tão cientificamente validado, de repente parece uma caixa de papelão tentando conter água. A psiquiatria, ao longo de 50 anos, desenvolveu um vocabulário imenso para descrever o que acontece dentro da mente humana, mas não desenvolveu vocabulário para o que acontece quando algo de fora entra e usa essa mente como instrumento. Quando a esquizofrenia é real, sim, mas também é porta. Quando o transtorno dissociativo é diagnóstico correto, sim, mas também é ocupação. Quando a mania é química, sim, mas também é combustível para algo que precisa de energia para manifestar-se. Jaibe. Havia um colega do Dr. Moreira, homem muito conceituado, muito citado em congressos, muito orgulhoso de seu materialismo, que sugeriu que os 3 casos fossem exemplos de fatícia psiquiátrica. Pacientes que simulam, que enganam, que criam narrativas elaboradas para chamar atenção. Ele nunca explicou como uma simulação produz levitação gravada em vídeo, ou como um simulador aprende árabe e iemenita arcaico em uma semana, ou como 15 pessoas simultaneamente alucinam o mesmo evento físico. Mas explicações raramente são necessárias quando o objetivo é proteger o paradigma. A medicina, às vezes, funciona assim. Primeiro diagnostica, depois pergunta. Ou melhor, nunca pergunta de verdade. Vamos falar sobre o que não era. Não era esquizofrenia comum. Esquizofrenia não prevê terremotos. Não conhece segredos familiares de terapeutas. Não produz vozes que argumentam melhor que o paciente original, que demonstram conhecimento enciclopédico de teologias que nunca foram estudadas, que falam línguas que nunca foram ouvidas. Não era transtorno bipolar comum. Mania não produz levitação. Não faz corpos desafiarem gravidade de forma que câmeras registram. Testemunhas confirmam que a física não explica. Não gera estados alterados onde a pessoa recita textos em línguas mortas com perfeição de pronúncia que linguistas não conseguem replicar. Não era transtorno dissociativo de identidade comum. TID não cria halteres que sabem línguas desconhecidas. Não produz personalidades que demonstram conhecimento teológico de tradições que o paciente nunca contactou. Não gera entidades que identificam a si mesmas como Jinn, que descrevem sua natureza como fogo sem fumaça, que explicam a própria habitação do corpo humano em termos que ecoam textos islâmicos medievais. Não era fraude, não por 3 casos simultâneos, não com gravações, não com testemunhas múltiplas, não com a consistência interna que o Dr. Moreira documentou em prontuários que ele não mostra a ninguém, porque não sabe mais se são documentação médica ou evidência de algo que a medicina ainda não tem categoria para. O que era, então? Aqui é onde a psiquiatria tradicional para, e onde outras tradições não como substituto, mas como complemento começam. Na Umbanda, especialmente nas linhas que trabalham com desobsessão, há um conceito, encosto. Não obsessão completa, não possessão total, mas presença. Algo que se apoia, que se alimenta, que usa a vulnerabilidade do paciente à esquizofrenia, a bipolaridade, o dissociativo como porta aberta. Não causa doença, aproveita a doença. No Islã, há o conceito de jinn que se aproxima dos humanos em momentos de fraqueza. Não por crueldade, mas por oportunidade. O jinn que habita o homem de 42 anos não é altere criado pela mente. É a entidade que encontrou, na dissociação, espaço vazio para ocupar, que aprendeu a usar as fissuras da personalidade como aposentos de uma casa que já estava dividida. E algo mais.
Algo que o Dr. Moreira não tem coragem de publicar, mas que confidenciou em uma noite de chuva, quando o café havia esfriado e as defesas haviam baixado. Nos 3 casos, houve momentos em que medicina funcionou. A risperidona silenciou as vozes, mas silenciou também a precognição. Os estabilizadores de humor controlaram as manias, mas controlaram também a levitação. A terapia integrou os halteres, mas a integração foi resistida por algo que não queria ser integrado, que não era parte do paciente, que tinha agenda própria. A doença mental e a habitação espiritual não são mutuamente exclusivas. São, às vezes, sobreposição. Vem diagrama onde a interseção é mais densa que qualquer das partes isoladas. E quem negou? Quem viu as imagens, leu os prontuários, ouviu as gravações e escolheu o conforto do diagnóstico familiar. Os colegas que sugeriram fatícia. Os revisores de revistas que rejeitaram o artigo que o Dr. Moreira tentou publicar. Os familiares dos pacientes que preferiram acreditar em simulação do que em algo que exigiria reavaliação de suas crenças sobre o mundo. A própria instituição médica que forma psiquiatras para ver o cérebro como hardware e a mente como software e que não tem protocolo para quando algo parece hackear de fora. Gaibe, aí está um certo tipo de cientista muito comum em departamentos universitários, muito raro em plantões de emergência psiquiátrica, que acredita que o que não pode ser medido não existe. Ele nunca sentiu o peso de uma sala onde 15 pessoas viram o mesmo impossível. Nunca ouviu uma voz alternativa recitar teologia que desafia décadas de estudo. Nunca precisou escolher entre o diagnóstico que aprendeu e a evidência que seus olhos registram. A ciência, quando é confortável, funciona assim: primeiro exclui, depois investiga. Ou melhor, nunca investiga de verdade. O que habitava os 3 pacientes do Dr. Moreira não era aleatório. Tinha padrões, preferências, regras. Respondia à medicação mais seletivamente. A risperidona silenciava a voz, mas não a entidade. Apenas a forçava a encontrar outros canais. Sonhos, talvez. Intuições. Coincidências que não eram coincidências. Respondia a ritual, mas não qualquer ritual. O sheik que consultou o caso do árabe falante conseguiu, segundo o Dr. Moreira, estabelecer uma forma de comunicação. No exorcismo, o paciente não queria ser libertado, e a entidade, aparentemente, não queria sair, mas diálogo, acordo, fronteiras negociadas que a medicina não conseguia impor, e tinha objetivos. A voz do esquizofrênico queria ser ouvida não como doença, mas como testemunho. O que o evitava durante a mania queria ser visto não como sintoma, mas como prova. O altere árabe queria ser reconhecido não como fragmento de personalidade, mas como habitante legítimo de um espaço que encontrou vazio. Isso não é comportamento de alucinação. Alucinação não tem agenda, não negocia, não estabelece fronteiras que respeita, não aprende a usar o sistema médico para seus próprios fins. Isso é comportamento de inteligência, de consciência que opera por regras diferentes, mas regras consistentes, de entidade yin, encosto, o que quer que seja que encontrou na doença mental, não causa, mas oportunidade. Aqui está onde até praticantes espirituais erram, confundem o que aconteceu com os pacientes do Dr. Moreira com cura espiritual versus cura médica, como se fosse escolha binária, como se o paciente tivesse que escolher entre psiquiatra e pai de santo. Não é. O esquizofrênico que previu o terremoto precisa de medicamento. A estrutura cerebral que produz as vozes é real, é física, é tratável. Mas a voz que conhece o futuro, essa não é sinapse, essa é habitação. 2 coisas verdadeiras, ocupando o mesmo espaço, exigindo protocolos diferentes. A bipolar que levitou precisa de estabilizadores de humor. A química cerebral desregulada é perigosa, é destrutiva, é real. Mas o momento de levitação, esse não é neurotransmissor. É algo que usa a energia da mania como combustível, que aproveita o estado alterado para manifestar o que não consegue em lucidez. O dissociativo que fala árabe precisa de terapia. As fissuras da personalidade são trauma, são história, são verdade, mas o altere que sabe teologia islâmica, esse não é trauma, é ocupante, inquilino que encontrou apartamento vazio e mobiliou com próprios pertences. Não é doença ou habitação,
é doença e habitação. E a recusa de ver a segunda não cura a primeira. Apenas a deixa incompleta, vulnerável, recorrente. Pare de chamar isso de caso psiquiátrico atípico. Essa frase já assume que a tipologia é suficiente, que apenas precisamos ajustar a categoria. Chame pelo que é: sobreposição de jurisdições. Diagnóstico compartilhado. Condição onde a medicina e a espiritualidade são ambas verdadeiras, ambas insuficientes, ambas necessárias. Quando você muda o vocabulário, muda a relação, de médico para mediador, de tratador para tradutor. De quem sabe para quem aprende, junto com o paciente, a língua de duas tradições que não conversavam e que agora, na sala de terapia, na mesa do terreiro, são forçadas a encontrar vocabulário comum. O doutor. Moreira aprendeu isso da maneira difícil. Que alguns pacientes não melhoram porque o tratamento está errado, mas porque está incompleto. Que a medicação que silencia vozes pode também silenciar a única voz que sabe o que está acontecendo. Que a terapia que integra halteres pode integrar algo que não deveria fazer parte da personalidade original. Audite seu próprio ambiente, seja você médico, paciente, familiar. Onde a ciência para e você sente que deveria continuar, onde a espiritualidade começa e você sente que deveria ter começado antes. Onde as duas se encontram e você sente que ninguém ensinou a ler esse mapa. Essas não são falhas do sistema, são indicações de que o sistema foi desenhado para problemas mais simples que os que você enfrenta. Quando você encontrar quando a fronteira onde a doença mental e a habitação espiritual se sobrepõem, há duas frases que funcionam melhor do que qualquer exclusão ou negação. Primeira, eu vejo ambos, não como médico versus crente, como observador que reconhece complexidade. O ato de nomear ambas as camadas, a sinapse e a entidade, a química e a consciência que a usa cria espaço para tratamento que não nega nenhuma verdade. Segunda, você não é apenas isso, não para a entidade, mas para o paciente. Lembrar que, por mais que algo habite, por mais que algo use, por mais que algo fale através, há ainda um núcleo que é apenas humano. Doente? Sim. Vulnerável? Sim. Mas humano. E essa lembrança, essa afirmação de identidade além da habitação é às vezes a única âncora que resta. O Dr. Moreira, aos 63 anos, declarou o que sabe. Não em artigo científico ainda não, talvez nunca. Mas em uma sala com pais de santo, em uma noite sem pacientes agendados, com a gravação da levitação rodando em loop silencioso no fundo. Eu sei o que vi. Eu sei que a medicina explica muito, mas não tudo. Eu sei que há pacientes que não melhoram até que reconheçamos que algo mais está presente. E eu sei que, quando finalmente perguntamos em vez de apenas diagnosticar, algumas coisas mudam. Não todas, mas algumas. O suficiente para que eu não consiga mais olhar para um prontuário da mesma forma. A medicina transformou a mente humana em química, em sinapse, em neurotransmissor que pode ser medido, medicado, manipulado. Esqueceu ou nunca soube que a mente também é casa, que pode ser ocupada, habitada, dividida com inquilinos que não aparecem em ressonâncias magnéticas. O Dr. Moreira é o que acontece quando o médico de verdade encontra evidência de verdade. Não abandona a medicina. Não se torna místico, mas expande. Aprende a ler 2 livros simultaneamente, a prescrever risperidona e, em alguns casos, recomendar defumador, a fazer terapia cognitivo-comportamental e, quando necessário, levar o paciente a um terreiro onde alguém saiba fazer perguntas que ele não foi treinado para fazer. Os 3 casos ainda estão em tratamento. Esquizofrênico toma medicação, mas também fala com um sheik que ensinou a distinguir a voz da doença da voz da habitação. A bipolar estável em estabilizadores, mas que sabe que, se a levitação voltar, não é recaída, é sinal. O dissociativo que aprendeu a conviver com o altere árabe, não como cura, mas como acordo. Fronteiras negociadas entre humano e gen, entre paciente e entidade, entre o que a medicina chama de doença e o que a Umbanda chama de encosto. O que resta é o padrão. O que resta é a pergunta. Porque o que aconteceu na clínica do Dr. Moreira não é único. É apenas o mais documentado por alguém que teve coragem de manter 2 registros, o médico e o espiritual,
o científico e o experiencial sem deixar que um anule o outro. Há outros médicos, outros pacientes, outras interseções onde a psiquiatria e algo mais começa. A pergunta que fica a única que importa não é se você acredita no Jin, é se você já viu alguém que deveria melhorar com tratamento e não melhora. Que toma todos os remédios, faz todas as terapias, segue todos os protocolos e algo continua errado. Continua falando, continua prevendo, continua flutuando, porque se viu já sabe. A fronteira entre doença mental e habitação espiritual não é linha clara, é zona de turbulência. E nessa zona, os melhores médicos são aqueles que aprenderam a perguntar junto com o paciente, e se for mais que isso? A resposta verdadeira, a fria, a que o Dr. Moreira encontrou em anos de prática que não aparece em nenhum livro-texto é simples e terrível. Às vezes, é mais. E reconhecer isso não é fracasso da medicina. É humildade diante de um universo que ainda não terminou de se revelar.